Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lição 5, os inimigos do cristão. Vamos estudar esta continuação da primeira parte da aula, certo? Veja, nós vamos estudar sobre a queda de Satanás. Nós vamos fazer uma aula extra, certo? Vamos dar sequência e continuando esses detalhes, né? Porque a lição, ela trata no primeiro tópico, veja aí, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. A descrição de Satanás. Veja, a identidade do inimigo. Então, o primeiro tópico nós estamos estudando a lição de número 5. Nós temos 3 inimigos. O cristão ele tem o inimigo número 1, a carne. Número 2, o mundo. E número 3, o diabo. Continuando o nosso comentário. O diabo nunca sempre foi diabo. Ele no início ele era um anjo de Deus. Mas quando ele caiu, o homem ainda não havia sido criado. Interessante que Deus havia tido o projeto da criação do homem e também da igreja. Com isso, Deus sabia de tudo o que estava acontecendo no céu. Deus sabia que Deus no céu tinha um tipo na terra, veja, Judas Iscariotes, que estava com Jesus. Então Lúcifer, que nós chamamos biblicamente, na Bíblia correta, luzeiro, porque a palavra Lúcifer é uma designação dos pais da igreja, aonde eles traduziram nas nossas Bíblias por Lúcifer, enquanto a Bíblia original, no texto, está portador de luz. Pois bem, no início da sua criação, Deus o fez o formoso, cheio de pedras preciosas. Deus o fez para o louvor da sua glória. Interessante que Lúcifer tinha um projeto bom de serviço a Deus. Por isso que, veja, a sua patente, ele foi ungido. Então não se pode ungir a qualquer um. Só se unge alguém de confiança, só se unge alguém preparado, só se unge alguém chamado. E isso foi o que aconteceu. Ele foi ungido para proteger o trono de Deus. Ok? Mas ele caiu. Ele caiu por terra. Isto quer dizer que ele não caiu na terra. Porque tem uma trajetória de Satanás biblicamente, porque ele cai nas regiões celestes. Até hoje está lá. Ele só vai cair na terra na grande tribulação. Então nós temos que saber toda essa trajetória, ok? Enquanto ele cai na região celeste, então a gente pode fazer aqui, ó, trono de Deus no monte, a cidade, certo? Então ele cai aqui nessa região celeste, aonde depois cairá aqui na terra dos homens. Então atualmente eles estão aqui, ó, certo? Entre o céu de Deus e a terra dos homens. Ele está aqui. Então a igreja luta contra os demônios e os demônios lutam contra a igreja. Então não é uma luta de espírito contra espírito, mas sim de carne contra espírito. Você entende? Então os demônios eles não lutam entre si. Eles são organizados, enquanto os homens na terra estão perdidos e lutando contra si. Entende? Carne contra carne. Agora veja lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, continuando aqui o nosso assunto. O diabo, mentindo, disse que Eva ia ser igual a Deus. Veja, se você comer desse fruto aqui, você vai ser igual a Deus. Os seus olhos vão se abrir. E você não vai morrer. 3 mentiras que ele citou. Mas os olhos dela se abriram. Embora ela e Adão, seu marido, via de uma forma física, mas os olhos espirituais começaram a enxergar. A Bíblia diz que eles viram que estavam nus. Você entende isso?
Porque a glória de Deus havia saído. E agora eles estavam vendo de acordo com a tentação de Satanás. Segundo Satanás. Então, os anjos, eles conseguem ver o mundo físico dos homens e o mundo espiritual. Enquanto Eva conseguia ver a serpente, mas ela não conseguia ver Satanás. Enquanto Satanás conseguia ver Eva, ele sabia do plano de Deus para com a raça humana, porque Deus o fez a raça para o louvor da sua glória. E sabia muito bem que o plano de Deus era levar este povo para o céu, para o louvor da sua glória. Então o homem tem uma alma com olhos e um corpo com olhos. A Bíblia, porém, diz: o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todos nós temos que andar de fé em fé e não por vista. Lembra de Abraão e de Ló? Abraão escolheu andar pela fé. Pai da fé. Benditos são os crentes como o crente Abraão. Enquanto Ló seguiu pela visão, pela vista, as campinas do Jordão. Todos nós somos servos de Jesus e aprendemos que pela fé nós entendemos as Escrituras. Quem anda por vista anda atrás de profeta, anda atrás de ver o futuro independente de Deus. Mas as Escrituras nos ensinam a ser dependentes de Deus. Então o homem, ele tem a capacidade de usar a fé para vencer. E eles venceram pela fé. Então a fé é um mecanismo para a salvação de todo aquele que crê. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem dos homens, é dom de Deus. Então, quando o diabo soube que o homem tinha a capacidade de usar a fé e dominar nesse universo criado, ele armou seu plano para desviar a capacidade que Deus havia dado a Adão e a Eva de dominar. Foi assim que Deus disse para o homem: domine sobre os peixes, sobre as aves, então, sobre os animais. Então a capacidade de dominar Deus deu ao homem. Veja que Deus deu a terra aos homens. Então no domínio dos homens, os homens vencem. Quando o anjo veio lutar contra Jacó, a Bíblia diz que o Jacó prevaleceu. Então, os demônios, eles não podem ficar quando nós o expulsamos em nome de Jesus. Porque a autoridade que o expulsou do céu é a mesma que expulsa aqui da terra. Então, embora Satanás não respeite a humanidade, porque não respeitou a Deus, Satanás respeita o poder e a autoridade que o derrubou das regiões do céu dos céus. Então veja que quando ele chegou no jardim do Éden, veja a descrição: a serpente, a mais astuta. Então, nos dias de Jesus, a descrição agora era a antiga serpente. Então veja que a forma que ele é apresentado nas Escrituras. Agora, enquanto Deus estava habitando com Adão e Eva, o diabo não entrava no lar. O diabo só passou a entrar no lar quando Deus começou a visitar. Enquanto Deus estava no lar, o diabo não entra. Mas quando Deus passar a visitar, é porque o diabo já está lá, morando com o casal. E, veja, o primeiro ponto de Satanás é levar o homem a duvidar. Se a fé é a certeza das coisas que vão acontecer brevemente, e o diabo utiliza a dúvida para desviar o homem da fé. Veja como é. Para entender a Bíblia, nós precisamos de fé. E então, nós não devemos duvidar daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque é a única regra de fé e de prática e de conduta, de justiça,
que nos traz a verdadeira salvação e perdão de nossos pecados. Então, veja, dentro do ponto de vista espiritual, o diabo veio enganar o homem. Por isso que, segundo os Coríntios 4, verso 4, o diabo, o Deus desse século, veja, o Deus com D minúsculo, do século, cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, ele sendo um Deus falso, embora tenha poder, mas não tem todo o poder, mas ele tenta os homens. Veja o que diz a Bíblia, viu? Que ele é o Deus desse século, né, falso, que veio cegar os entendimentos dos incrédulos. Agora, o que foi que Jesus veio fazer? Destruir todas as obras de Satanás. Por isso que Jesus veio curar os cegos. Entendeu? Se todos estavam cegos, as escamas caíram. E hoje, muitos de nós, na igreja, já enxergamos. Porque o Senhor nos curou. A cegueira foi a doença que Jesus mais curou em toda a sua vida terrena. E até hoje. Então veja que ele foi lançado por terra. Interessante que Apocalipse 12 vai falar sobre uma batalha. Veja, uma batalha que Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos. E diz que o dragão e seus anjos não prevaleceu. Então o que é que vai acontecer? Essa batalha que diz houve batalha no céu, como se tivesse já acontecido, mas essa é uma forma profética, porque na eternidade nós temos o que é, o que há de ser, e Isaías, quando profetiza sobre o menino que ia nascer, um menino nos nasceu, ele já fala como já tivesse nascido, então é uma projeção profética daquilo que vai acontecer no futuro. Isto está dentro do será da eternidade. Você entende? Então Deus sempre no presente, o eu sou, mas conhece o passado e o presente, o futuro do homem. Tudo dentro do daquilo que ele é para sempre. Então veja, ele vai ser expulso dessa região aqui. Ó, região, anote aí, celeste. Então a igreja luta contra eles. Os anjos de Deus aqui lutam contra eles. Então, os demônios e Satanás aqui estão encurralados. Por quê? Porque está no meio da batalha. Então, os anjos de Deus lutam contra ele e a igreja luta contra ele. Veja, na grande tribulação, na metade do tempo de 7 anos, 3 anos e meio, ele vai ser lançado daqui para a terra, juntamente com todos os demônios. Então, haverá um verdadeiro Hades na terra. É quando Deus vai trazer o Hades para a terra. E mesmo assim, os homens não vão temer a Deus. Mesmo vivendo um inferno na terra. Com o diabo e seus anjos, os demônios, literalmente ali, vivendo com eles, durante a grande tribulação. E os homens não se consertarão. Então veja a trajetória de Satanás. Veja, anjo de Deus, antes de ser Satanás. Por isso que Lúcifer, Judas, era um apóstolo. Entendeu aí? Mas ele caiu. Da mesma forma, veja, Satanás era um anjo de Deus. Mas foi um pecador, caiu, e quando caiu, a trajetória dele, vamos lá, número 1, anjo de Deus, número 2, anjo caído, e ele como anjo caído, ele está aqui, região celeste. Então número 1, anjo de Deus, número 2, anjo caído, número 3, veja, na grande tribulação, ele vai ser lançado na terra e no mar. Número 4, Jesus na sua vinda vai lançá-lo ele no abismo, que é um lugar entre o seio de Abraão, né, e o lugar de tormento. O abismo fica mesmo no meio. Lucas 16, 23.
Depois que ele passar 1000 anos no abismo, Satanás volta para a terra para estar um dia para a guerra de Gog e Magog. Depois, definitivamente, ele será lançado no lago de fogo e de enxofre. Este é o seu final para sempre. Amém? Agora, observa que os anjos, eles cantavam, né, no céu. Todos os anjos cantavam, trabalhavam. Deus tem um trono, e na frente do trono tem um altar de incenso. E na frente do trono, nesse altar de incenso, quem ministra nele são 7 anjos como diáconos de Deus, que eles servem a Deus ali no trono. 7 anjos principais. E um deles que está escrito lá em Lucas é o que disse, veja, Gabriel, eu assisto tudo diante de Deus. Então tem um mais pertinho lá que assiste diante de Deus, dos 7. Mas eles trabalham junto com os 24 anciãos, e os anciãos pegam aquelas copas que estão nos seus pés, e as orações dos santos que são colhidas pelos anjos de Deus. Ok? Agora veja no tempo de Lúcifer. Os anjos cantavam, e havia pedras que, ao cântico dos anjos, tornavam-se afogueadas. Por isso que essas pedras eram levadas diante de Deus no seu trono para ser queimado no altar de incenso. Era como se fosse um combustível para o movimento do trono de Deus, assim como as orações, assim como o crente, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, veja que as pedras afogueadas, quando estavam prontas, servia para o uso do trono de Deus. E quando Satanás viu todo esse movimento das pedras afogueadas, dos anjos trabalhando, e ele também lá, ele descobrindo que poderia também colocar o seu trono e colocar essas pedras para tentar também ser igual a Deus, ele mentiu para uma parte dos anjos de Deus. E havia milhares de anjos nas congregações aonde Ezequiel fala e Isaías, havia um Éden aonde Satanás estava. Veja lá Ezequiel 28. Então, esse Éden é o Éden original de Deus. Então havia na terra um Éden que era uma cópia desse Éden de Deus. Ok? Então, ao cantar nos cânticos, produzindo as pedras afogueadas, e Lúcifer, ele tentando os anjos e comercializando as pedras, porque pela multidão do teu comércio se achou a iniquidade. Então tudo indica que no culto, na produção das pedras afogueadas e no louvor a Deus, Lúcifer induziu uma terça parte dos anjos pelo seu engano e mentira, pela proposta enganosa de tirar ele de súditos, mas que ele e nele seriam príncipes, anjos principais, com muitas promessas, mentindo. E ele foi subtraindo aquilo que pertence a Deus, que eram as pedras afogueadas. Porque ele também desejava ter um trono. Porque ele sabia que tinha um trono escondido. Veja, com promessas enganosas, um terço dos anjos concordaram com Lúcifer. E debaixo das mentiras, das promessas do Lúcifer, uma terça parte dos anjos caíram juntamente com ele. E o seu fim foi trágico. Deus criou os anjos e havia dito: se vocês pecarem, pecadores eternos serão. E foi o que aconteceu. O juízo e a sentença foi o mal. Então,
essa parte de Satanás usar a sua malignidade foi o juízo que veio sobre ele, os espíritos malignos. Então o estado do mal sobreveio sobre os anjos de Deus, caídos. Então eles tornaram-se malignos. Terrível. E os anjos acabaram entrando na dele, como muitos hoje entram naqueles que roubam, os que fazem maldade. Um terço roubavam com ele. E Deus, sabendo de tudo, e alguém pensava assim, parece que Deus não vai fazer nada, porque se levanta, vai para ali, assim, podemos imaginar. Ele some do trono, deixa o trono só, para onde foi ele? Deus é inteligentíssimo. Deus pensava no homem. Deus pensava na igreja. Enquanto alguém quer sair e dizer, eu não quero mais ser membro, eu não quero mais ser obreiro, Deus já está pensando em outro. Deus já está pensando em outro. Então, Deus pensando na criação dos homens e Lúcifer roubando. Porque no tempo da caída do Lúcifer, não havia nem terra em forma. Só havia terra informa. Porque Deus fez os céus e fez a terra. E colocou os anjos no céu. Mas a terra ainda continuou informe e vazia. E a caída de Lúcifer ainda foi nesse período de terra informe e vazia. Ele não caiu e houve impacto e a terra começou a ter um caos e foi deformada. Não, não foi assim não. Ele já caiu nesse estado. Ainda a terra informe e vazia. Quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, o diabo já era diabo. Ele foi expulso dos céus. Houve um juízo, uma sentença divina, porque ele era formoso, ele era belo. E ele não poderia continuar da forma que estava. Veja que o filho pródigo disse que levou tudo, mas ele não levou tudo. Ficou as sandálias, ficou o anel e o vestido. Então, diante daquele querubim ungido caído, o fogo de Deus vai queimar todas as suas insígnias, isto é, tirar toda a sua beleza, vai tirar toda a sua formosura. E o querubim que tinha aparência de Deus, porque os anjos são parecidos com Deus, porque são fogo, reluz como fogo, faz as obras de Deus. Então o querubim que havia caído vai desaparecendo todas essas formas de beleza e passa a criar uma forma estranha. Por isso que ele usa poder para se apresentar como anjo de luz, que ele não é mais. Ele toma a forma estranha, como se fosse uma forma de um escorpião, como dentes de serpente, de leão, cabelos grandes de mulher. Veja a queda. Trouxe uma degradação total do anjo querubim caído, o luzeiro. Amém? Está gostando desta aula? Amém? Nós temos muito mais para acrescentar nesse conteúdo, ok? Então entre aqui no nosso zap, 85 é o DDD, 991 28 12 60. Mais uma vez, 85 é o DDD, 991 28 12 60. Nós vamos continuar aqui no zap, ok? Peça a continuação dessa aula que nós vamos enviar para você, amém? Estamos preparando mais aulas e em breve estaremos aqui postando no canal. Mas a aula de continuação somente no zap, ok? Vamos continuar estudando este mesmo assunto aqui no zap, ok? Deus abençoe, Deus te guarde.